Olá, muito boa noite. O Além da Notícia está no ar pela TV Jangadeiro e pela tribuna Band News FM 101.7. E o programa de hoje segue em ritmo de Semana Santa. Para muita gente, essa época lembra, além das tradições religiosas, os cardápios especiais regados a um bom vinho. E aí tem quem aproveite as recomendações médicas para tomar um cálice de vinho, depois 2, 3, mas é preciso ter cuidado. Afinal, até que ponto essa bebida faz bem? É a saúde do seu coração que está em pauta hoje. E para falar sobre esse assunto, eu converso com o médico cardiologista Ricardo Pereira, que é professor de cardiologia da Universidade Federal do Ceará, também é mestre pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e doutor pela Universidade de São Paulo. Doutor Ricardo, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, Kézia, é um prazer estar aqui no seu programa. Doutor Ricardo, falando em vinho, né? Agora, Semana Santa, todo mundo já se prepara com vinho, pão, chocolate, tem aquelas tradições. No caso do vinho, muitos médicos dizem que é recomendável você tomar um cálice de vinho uma vez por dia, enfim. Tem essa recomendação? É um mito? Ela realmente existe? Como é que é? Uma taça de vinho por dia parece ser benéfico à saúde cardiovascular. O problema é se advogar essa solução, essa sugestão em larga escala, porque você vai encontrar a população no qual existe um grupo de pessoas que é propenso ao alcoolismo, por exemplo. Sim. Então é arriscado você divulgar e falar em larga escala isso aí. Talvez você, de frente do seu paciente, você sabe que, por exemplo, não tem uma tendência ao alcoolismo, você pode advogar. O grande efeito do vinho é aumentar a partícula HDL do colesterol, que é o chamado bom colesterol. É a fração do colesterol que não se adere à parede dos vasos, que não forma obstrução nas artérias. No entanto, esse HDL também pode ser aumentado ao se ingerir nozes, por exemplo, ao se fazer exercício físico. Então, ao se fazer exercício físico sistemático, diário, nós podemos ter um efeito semelhante ao do vinho, por exemplo. E essa questão da taça do vinho, né? Porque tem gente que exagera, né? Na taça. Para quem é recomendado o vinho, tem um limite? Seria cerca de 50 a 70 ml pouquinho, né? de vinho, exatamente. Um pouquinho mais do que um copo de café, aquele copinho de exatamente. Café. O indivíduo poderia beber isso aí diariamente, tendo esses efeitos benéficos para a saúde cardiovascular. Agora, sempre combinando com o médico. Sempre verificando com o médico, verificando se esse indivíduo não tem, por exemplo, o que eu falei, tendência ao alcoolismo. Uhum. O senhor falou da questão do colesterol também, né? A gente, nessa época, né, tem muito pão de coco, uma oferta aí, além de outras delícias, tem o pão de coco. E aí a gente lembra pão. Pão tem o problema também do colesterol, para não abusar? Não, não tem. O colesterol só está presente nos alimentos de origem animal, né? O que o pão tem, que se o indivíduo exagerar pode ser maléfico para ele, o pão ele é constituído de carboidrato. Sim. Então os carboidratos eles podem aumentar no sangue, eles podem aumentar a glicemia, o açúcar no sangue, predispor diabetes, eles podem aumentar os triglicérides, que são outro tipo de gordura no sangue que não o colesterol. Doutor Ricardo, eu sempre tive essa dúvida, assim, quando a gente faz o exame, né, a gente sempre olha colesterol total, aí tem HDL, LDL, triglicérides, é muita coisa. E triglicérides, por exemplo, o que é que significa? Assim, qual é a diferença de um para o outro? Então, o colesterol ele aumenta toda vez que há um aumento da ingestão de gordura saturada. A gordura saturada está presente, por exemplo, no ovo, no queijo, quanto mais amarelo, maior a ingestão de gordura saturada, na banha, no porco, na linguiça, na salsicha. Esses alimentos aumentam o colesterol. Os triglicérides, eles são aumentados toda vez que há aumento da ingestão de carboidrato, que são as massas, o arroz, o feijão, o pão, a bolacha, doce, sorvete, isso aí aumenta triglicérides. Mas aí é assim, a pessoa pode estar então com colesterol alto e triglicérides normal, mas isso aí, para o risco que isso leva para o coração, assim, os dois aumentam algum tipo de risco? Sem dúvida. Então nós temos as dislipidemias, que são a alteração dessas frações das gorduras. Nós temos a dislipidemia em que há predomínio do colesterol, dislipidemia em que há predomínio dos triglicérides, ou as dislipidemias mistas, em que há aumento tanto de colesterol quanto de triglicérides. Apesar de tanto colesterol quanto triglicérides em excesso serem maléficos para a saúde cardiovascular, o peso maior da evidência fala em relação ao aumento do colesterol como sendo bastante prejudicial à saúde cardiovascular. O
O aumento dos triglicéridos também é prejudicial, mas nem tanto. O aumento dos triglicéridos está mais ligado, por exemplo, à incidência maior de pancreatite, que é a inflamação do pâncreas, que é uma doença muito grave, que existe o risco toda vez que os triglicéridos estão em torno de 1000. Você já tem um risco grande de pancreatite, por exemplo. No caso do colesterol, assim, hoje em dia, qual é o considerado ideal? Então, nós temos o colesterol total, cujos níveis não devem exceder 200 miligramas por decilitro. A partir do colesterol total, dos triglicérides e do HDL, se calcula o LDL, que é o chamado mau colesterol. Esse mau colesterol, ele não deve exceder, em nenhuma pessoa, ele não deve exceder 160 miligramas por decilitro. Se o indivíduo já tem um moderado risco cardiovascular, por exemplo, um indivíduo que é hipertenso, já está um colesterol um pouco aumentado, está obeso, então esse indivíduo deveria ficar com esse LDL abaixo de 130. E se esse indivíduo já tem uma doença vascular instalada, que essa doença seja a nível de coronária, o indivíduo que já teve angina, que já teve infarto, que essa doença seja a nível do sistema nervoso central, o indivíduo que já teve um acidente vascular cerebral, que essa doença seja a nível vascular periférico das pernas, uma obstrução de carótida, esse indivíduo deve ficar com LDL abaixo de 100. Essa recomendação também serve para os indivíduos diabéticos. Já foi comprovado que o risco de um indivíduo diabético desenvolver um problema cardiovascular é tão alto que o indivíduo diabético, que ainda não tem o diagnóstico de doença cardiovascular, ele já deve ser tratado como tal. Portanto, o LDL deve ser abaixo de 100. E o HDL, assim, qual seria o ideal? Também, se ele for muito alto, pode prejudicar ou não? Não tem nenhum problema. O HDL, quanto mais alto, melhor. Sabe-se que nas mulheres há uma tendência a que ele seja um pouco mais alto que nos homens. Então, o mínimo ideal, vamos dizer assim, de HDL para os homens seria acima de 40 e para as mulheres acima de 50. E aí, quanto mais alto, melhor. O HDL, sei lá, tira um pouquinho o efeito do LDL, assim, um suja, o outro vai limpando, seria isso? É mais ou menos isso. Enquanto o LDL é um receptor do colesterol, ele está responsável para depositar o colesterol, a gordura, nas artérias e daí formar uma obstrução, o HDL, ele como que varre as artérias ou limpa as artérias. Então, quanto maior o nível de HDL, mais protegido o indivíduo estará. Agora, quem está em casa e lembrou dos exames e viu que está acima disso aí tudo, não entra em desespero agora, mas o que é que faz? Procura um médico, tem que ter acompanhamento, tem tratamento? Tem tratamento, deve ter acompanhamento médico. Em termos gerais, o tratamento sempre envolve dieta e exercício físico para qualquer nível de dislipidemia, para qualquer nível de colesterol. A dieta e o exercício físico estão indicados. Num grupo de pacientes, a dieta e o exercício físico não vão ser suficientes. Aí, nesse grupo de indivíduos, vai ser necessário também o uso de drogas que são extremamente seguras. O grupo de drogas mais comum, que é o grupo das estatinas, já está no mercado há mais de 20 anos. Nós conhecemos bem os seus efeitos colaterais, os seus efeitos benéficos, então são drogas extremamente seguras. Não esquecendo que o exercício físico e a dieta devem estar presentes em qualquer tipo de tratamento da dislipidemia. Esses remédios, inclusive, tem na farmácia popular, né? As pessoas conseguem comprar num preço bem mais acessível. Bem acessível. Um dos tipos lá, dessas estatinas, que é a simvastatina, o indivíduo consegue fazer o tratamento hoje mensal por cerca de R$4. O que é, inclusive, uma dica, né? Porque o medicamento ele é vendido num preço bem mais alto, mas você consegue comprar com a receita, consegue comprar pela farmácia popular também, o que dá essa economia aí, né, doutor? Agora, sim, o senhor fala na questão de fazer exercício, e eu quero falar um pouquinho também sobre hipertensão, a gente vai deixar mais para o próximo bloco, mas eu queria saber o seguinte, nessa questão ainda do colesterol, tem alguns pacientes que eles fazem tudo direitinho, têm uma alimentação correta, pelo menos acham que tem uma alimentação correta, fazem exercício físico, mas por uma questão, eu já ouvi falar, né, por uma questão genética, teria essa alteração também. Existe isso ou é só desculpa? Existe essa questão genética também? Existe, ela é uma questão muito forte. O que acontece é que, como nós não podemos ainda intervir na genética do indivíduo, nós aconselhamos a que haja uma intervenção no que pode haver intervenção, que é fazer dieta e exercício físico. Mas existem sim os indivíduos que
fazem uma dieta adequada, fazem exercícios físicos e eventualmente até são magros e têm colesterol aumentado. Esses indivíduos nós chamamos de indivíduos magros, metabolicamente gordos. Existe o contrário também, o indivíduo que é gordo e é metabolicamente magro. O indivíduo que é gordo, surpreendentemente faz os exames e aí vem lá um colesterol muito bom, uma glicemia ideal. Não é o comum, mas existe esse tipo de indivíduos. Acontece também, né? Outro vilão, né, que chamam de vilão e eu quero saber se é ou não é, o sal. Comer comida sem sal não é nada fácil, né? Até a pessoa acostumar, mas assim, o sal, ele é ainda um vilão? O sal é um vilão, talvez seja o vilão. O sal, além de aumentar a pressão arterial, ele predispõe a alguns tipos de doença renal, predispõe a alguns tipos de doença respiratória. Quando ele é em excesso, ele pode predispor a câncer de estômago, por exemplo, realmente é um vilão. O Brasil é signatário de um movimento com a Organização Pan-Americana de Saúde, no sentido de restringir a ingestão de cloreto de sódio até 5 gramas por dia até o ano 2020. Você imagina que nós comemos atualmente cerca de 12 gramas de cloreto de sódio. E as autoridades estão apostando que em cerca de 8 anos nós conseguiremos reduzir para menos da metade do que nós conseguimos comer hoje, o que seria o ideal. O que é difícil, né? Porque a gente adora um salzinho. É difícil porque há uma cultura que se instalou, uma cultura talvez gastronômica, uma cultura do dia a dia que se instalou ao redor da ingestão de sal. Mas tudo faz parte de se acostumar, de se habituar, das indústrias alimentícias serem fiscalizadas para diminuir a quantidade de sal na fabricação de seus alimentos. Eu acho que é uma boa possibilidade de se conseguir chegar a esse nível, pelo menos ao nível próximo do ideal. Tomara. Falando em sal, a gente lembra em hipertensão também, mas a gente vai deixar esse assunto para o próximo bloco. Você que está em casa, não sai daí, porque daqui a pouquinho a gente volta, o Dr. Ricardo vai tirar essas dúvidas aí sobre hipertensão. A gente volta já. E o Além da Notícia está de volta aqui pela TV Jangadeiro e também pela tribuna Band News FM 101.7. E a gente conversa hoje com o Dr. Ricardo Pereira, que fala sobre a saúde do coração, né? Que a gente tanto precisa cuidar do coração, Dr. Ricardo. Eu disse que ia falar sobre hipertensão. É uma preocupação de muita gente, inclusive de todas as idades, né? A pessoa tem adolescente já, que hoje em dia já tem problema de hipertensão. Por quê? Antigamente a gente achava que era uma coisa de pessoas com um pouco mais de idade, mas agora até adolescente tem. A hipertensão arterial, ela atinge cerca de 1/3 da população de adulto. Considerando o indivíduo acima de 18 anos como adulto, nós temos cerca de 1/3 da população hipertensa. Quando nós pegamos o grupo dos indivíduos idosos, acima de 60, acima de 65 anos, nós temos metade da população hipertensa. Daí você pode imaginar o tamanho do problema que nós temos. O fato de parecer que ter mais hipertenso hoje do que no passado, não sei se existe um estudo realmente comparativo, mas talvez um dos fatores é o conhecimento da hipertensão. Eu acho que com a divulgação pela imprensa da importância do indivíduo aferir a sua pressão arterial, ele saber o nível de pressão arterial, eu acho que tem sido dado mais diagnóstico hoje do que era no passado. Talvez nem a incidência não esteja aumentando tanto, mas eu acho que o que está aumentando é o conhecimento da população em relação à necessidade de se aferir a sua pressão arterial. Doutor Ricardo, tem gente que tem aquele aparelhinho de pressão em casa e, como verifica sempre, quando dá, sei lá, 15/10, a pessoa já acha que vai ter um treco e corre para o hospital. Conheço pessoas assim. Mas também já vi gente que a pressão dá 18, 20 e a pessoa vai tranquilamente pegar o remédio, ver se faz alguma coisa, não tem aquele alvoroço todo. A impressão que se dá é que a pessoa que com 15 fica muito ansiosa, com 20 realmente ela vai ter um problema. Tem um nível que realmente seja insuportável ou cada pessoa tem o seu próprio nível? É verdade, cada pessoa tem seu próprio nível no qual poderá haver problemas de forma aguda, cada pessoa tem seu próprio nível no qual ela passará a ter sintomas, mas existe um nível que é universal para todas as pessoas, que é o nível, primeiro o nível da normalidade e o nível da hipertensão.
Então, o nível da normalidade é a pressão arterial abaixo de 120 por 80 milímetros de mercúrio. O famoso 12 por 8. Famoso 12 por 8. Então, o normal mesmo você ter pressão de 12 por 8 para baixo. A partir de 140 por 90 ou 14 por 9, o indivíduo já é hipertenso, independente da idade que ele tem. Se ele tem 18, 28 ou 88 anos. Se ele tiver pressão arterial de 140 de sistólica ou 90 de diastólica, e se essa pressão arterial for repetidamente elevada a partir desses níveis, a partir da terceira medida com esses níveis já podemos dar o diagnóstico de hipertensão arterial. Porque uma vez a pressão está mais alta, pode ser por um problema passageiro. Emocional, por um estresse, por uma tensão, pode elevar. Por isso que é necessário que haja medida, pelo menos 3 medidas em dias diferentes, de preferência em momentos diferentes do dia. E aí o tratamento é todo feito à base de remédio. Como nós falamos para o tratamento da dislipidemia, para o tratamento da hipertensão, começa de novo com a modificação no estilo de vida, que inclui de novo dieta e exercício físico. Então, todo indivíduo hipertenso deve fazer dieta no sentido de baixar o seu peso, comer com uma quantidade menor de sal e fazer exercício físico. Se o indivíduo tem uma hipertensão leve, se os níveis dele são pouco acima de 140 de pressão máxima, pouco acima de 90 de pressão mínima, é possível se controlar a pressão apenas com essas modificações no estilo de vida. No entanto, se a elevação da pressão ocorre para um nível moderado ou para um nível severo, então, além do exercício físico e da dieta, vai ser necessário o uso de medicação. Doutor Ricardo, uma pergunta agora para quem usa esse tipo de medicação, que eu acho que é uma coisa que acontece com as pessoas. Está lá a hora de tomar o remédio. Não tomei o remédio, ou não lembro se tomei o remédio, meu Deus, esqueci, tomei, não tomei. Às vezes as pessoas têm essa dúvida. O melhor é tomar novamente, ou tomar pela primeira vez, na dúvida, né? Tomo mesmo correndo o risco de tomar uma segunda dose, ou é melhor deixar sem o remédio? É uma pergunta difícil de responder, mas assim, se eu tivesse que escolher uma das duas opções, eu escolheria tomar a medicação mesmo correndo o risco de já ter tomado ela uma vez antes. Quando a pessoa está tomando a medicação e a pressão está ali sob controle e ela teve uma emoção ou uma raiva ou fez um esforço que não estava ali no dia a dia, a pressão mesmo com o efeito do remédio, ela pode aumentar? Pode subir. A pressão ela fica controlada, mas ela não fica imune aos desvios da pressão causados, por exemplo, por alterações emocionais. Então, o indivíduo, mesmo tendo a sua pressão controlada no seu dia a dia, para suas atividades costumeiras, se ele tiver um estresse ou emoção, a pressão pode eventualmente subir. O senhor falou da questão de exercício físico, né? Quando a gente faz qualquer tipo de ou exercício, ou um movimento mais pesado, assim, a pressão aumenta, né? Mas é recomendado o exercício físico até para quem tem o problema de hipertensão. Até que ponto? Qual é o limite? Como é que a pessoa... Claro que tem que ter o acompanhamento médico, mas qual é o limite? Se eu tenho a pressão alta, vou fazer um exercício, sei que vai aumentar, vou ter uma preocupação em relação a isso. É verdade. Agudamente, o exercício físico faz com que a pressão arterial se eleve. Se você vai verificar a pressão arterial do indivíduo que acabou de correr, a pressão dele vai estar mais elevada. Ou qualquer exercício físico que ele faça, isso é fisiológico que a pressão arterial se eleve. No entanto, o benefício do exercício físico em relação à pressão arterial é o benefício a longo prazo, que aí inclui diminuição do peso, inclui diminuição do estresse, inclui uma preparação para que o coração bata de uma frequência mais lenta. Isso tudo favorece com que haja diminuição da pressão. Para que o indivíduo hipertenso vá fazer exercício físico, ele precisa de uma avaliação médica antes. E o médico vai dizer se ele pode fazer exercício físico ou não. Por exemplo, nos pacientes que me chegam, que são hipertensos e que estão ansiosos para começar a fazer exercício físico, que ouviram falar que isso é bom, se a pressão deles ainda não está controlada, o máximo que eu autorizo que eles façam de exercício físico é caminhada, e só, nada mais do que caminhada. Uma caminhada leve. Uma caminhada leve. Quando a pressão estiver controlada, eventualmente, depois de submeter esse indivíduo a uma prova de esforço, a um teste ergométrico, aí sim eu libero esse indivíduo para exercícios físicos mais intensos, como nadar, correr,
andar de bicicleta, por exemplo. Doutor Ricardo, a gente tem hoje uma série de exames aí disponíveis. Tem algum exame assim, que a gente tem que fazer uma vez por ano ou a cada 6 meses? Não sei qual seria o tempo necessário, mas assim, aqueles que são extremamente fundamentais para a saúde do coração que a gente faça? Eu acho que isso aí é melhor que o indivíduo seja individualizado na presença do seu médico. Eu acho que o que é fundamental é ir à consulta médica. Então, o indivíduo, a partir dos 20 anos de idade, ele deve ter uma consulta médica no mínimo anual e uma medida de pressão arterial nessa consulta. E é importante que o cliente, que o paciente exija do seu médico a medida da pressão arterial. Nós temos um trabalho que nós publicamos e que nós fizemos na Faculdade de Medicina, em que nós mostramos que uma quantidade enorme de profissionais médicos não medem a pressão arterial na consulta. Então, eu acho que o paciente deve exigir do médico que ele meça a sua pressão. Entrou no consultório, doutor? Por favor, a medida da minha pressão. E o eletro, né? A gente chama de eletro, comumente, assim. Toda vez que a gente vai para o médico, um cardiologista, a primeira coisa que ele faz é mandar fazer um eletro, às vezes no próprio consultório. Aquele exame diz o quê? Que para a gente é um monte de rabiscozinho para saber se a gente está morrendo ou não, né? Ele diz o quê? O eletrocardiograma, como o nome diz, né, é um exame baseado nas forças elétricas do coração. Ele dá uma série de informações, através de inferências ou de informações diretas. Através do eletrocardiograma é possível se supor se alguma das cavidades cardíacas está aumentada. O eletrocardiograma ele consegue, eventualmente, detectar as arritmias cardíacas. E no eletrocardiograma também consegue detectar alterações isquêmicas. Isquemia, infarto antigo. Então, há sempre o questionamento a respeito da importância do eletrocardiograma. Ele tem importância ou não tem importância? O eletrocardiograma, junto com uma consulta bem feita, com anamnese, que é essa entrevista adequada, e um exame físico completo, ela é um excelente exame. O eletrocardiograma, isoladamente, num contexto isolado, fora da consulta médica, ele tem muito pouca importância. Vira só o rabisquinho lá que a gente vê. Vira só o rabisquinho. Doutor Ricardo, muita gente tem se queixado cada vez mais sobre ansiedade e com sintomas que parecem muito relacionados à questão cardiológica, né? A pessoa, um ataque cardíaco, parece que vai estar tendo um ataque, corre para o hospital achando que vai morrer do coração. Quando chega lá, é um ataque de ansiedade ou síndrome do pânico, enfim. Quero saber sobre isso, como é que vocês estão vendo isso, como é que o cardiologista recebe esse paciente, mas só no próximo bloco, tá certo? Você que está em casa, não sai daí, porque o Além da Notícia volta já já. E o Além da Notícia está de volta pela TV Jangadeiro e pela tribuna Band News FM 101.7. Hoje a gente conversa com o Dr. Ricardo Pereira, que é cardiologista, falando aqui nessa Semana Santa sobre a saúde do nosso coração. Dr. Ricardo falava antes do intervalo sobre essa questão da ansiedade, síndrome do pânico e tal. Muita gente relata, né? Ai, meu Deus, meu coração disparou, acho que eu vou ter um treco e corre para o hospital, normalmente para emergência cardiológica, muitas vezes, com esses sintomas que parecem sintomas cardiológicos, né? Quando chega lá na consulta, o médico acaba percebendo que é uma questão de ansiedade, ou enfim, que é um outro problema. Como é que os cardiologistas têm recebido esses pacientes? Quer dizer, é muito importante esse ponto que você abordou, quando você falou desse tipo de nervosismo, de ansiedade, é muito frequente nos dias de hoje, e até a síndrome do pânico. Essa síndrome vem sendo descrita cada vez mais há cerca de 20 anos, e no começo ela confundia bastante os cardiologistas, quando ela não era tão conhecida assim. Então, a síndrome do pânico se caracteriza por manifestação de ansiedade, taquicardia, mal-estar, e o indivíduo acha que realmente vai ter um ataque cardíaco. Então, hoje em dia, a população médica já está conhecendo melhor, já diagnosticou melhor, e os cardiologistas, eu acho que eles estão preparados já para atender esse tipo de paciente. Então, esses pacientes geralmente são tratados com ansiolíticos, que são drogas que diminuem a ansiedade, diminuem o estresse, e eventualmente alguns tipos de antidepressivos. E aí, é importante afirmar para o paciente, fazer a avaliação dele, ter certeza que realmente ele não tem uma doença cardiovascular, que esteja confundindo, e deixar esse indivíduo tranquilo. Então, ao saber que não tem doença cardiovascular, esse indivíduo já começa a se sentir melhor. Doutor Ricardo, coração dói, não aquela dor de amor que a gente sente, mas quando você está tendo um ataque, alguma coisa assim, você sente dor no coração? Dói sim, quer dizer, dói bastante. A dor
das doenças do coração, vamos falar das doenças isquêmicas, que são as mais temidas, que são a angina e o infarto. Sim. Então, a localização dessa dor é atrás desse osso aqui do externo, retroesternal, ou em cima do peito, na região precordial. É uma dor constrictiva, é uma dor em aperto, que pode se irradiar para o braço esquerdo, pode se irradiar para a mandíbula ou para o pescoço. E é uma dor realmente muito intensa. Mas assim, as pessoas às vezes dizem assim, ai meu Deus, meu braço está ficando dormente. Ai, olha, não sei, não tô legal. Isso aí, às vezes, também pode ser uma questão de ansiedade, ou isso aqui já é um comecinho dessa dor que a pessoa pode sentir? Aí é difícil dizer. Quando a dor, o quadro se instala de forma clássica, como esse que eu falei para você, uma dor retroesternal ou precordial, em aperto, constrictiva, com irradiação para aqueles locais, então a probabilidade de ser uma doença isquêmica do coração é muito grande, o indivíduo já deve correr para o pronto-socorro. Mas o indivíduo também pode ter angina, pode ter infarto, com formas menos expressivas, menos clássicas de dor. Então, uma dor, por exemplo, que aparece só no braço esquerdo, que não aparece no peito, precisa ser investigada. Uhum. Quando o senhor fala nesse tipo de dor, assim, falando no bom português para a gente entender, é o aperto e uma queimação, é uma pontada? Os dois tipos. Pontada geralmente não significa doença cardíaca isquêmica, pontada não nos preocupa é o aperto, o acocho, o arroxo e a queimação. São esses dois tipos de dor que nos preocupam. Sentiu isso aí, na dúvida, vai logo Corre na emergência, melhor ficar mais seguro, né? Sim. E doutor Ricardo, repetindo quantas vezes for necessário, tem que ter acompanhamento de um médico. Todo mundo tem que ter o seu cardiologista, né? Se possível ter o seu clínico, todo mundo tem que fazer isso. Perfeitamente. E para essa dieta, só voltando um pouquinho na questão da dieta, que me chamou aqui a atenção. Tudo que o senhor falou tem relação com a dieta correta, né? E todo mundo sabe que tem que comer fruta, verdura, né? Os carboidratos corretos, a vitamina. Todo mundo sabe que tem que fazer isso. Pouca gente faz. E quando faz, tem aqueles dias, como agora na Semana Santa, que as pessoas cometem alguns excessos, né? Ovos de chocolate, bacalhau com muito azeite, às vezes até em excesso. Tem um diazinho que a gente pode chutar o balde desde que a gente consiga, no resto da semana, passar um pouco mais ali na regra? Eu acho que tem. Eu acho que só não deveria ser nessa época do ano que nós estamos, que como católico, o que eu aprendo é que essa é uma época de jejum e de oração. Né? Eu acho que essa não seria a época do ano. Mas é claro que existem várias épocas do ano que você pode abandonar a sua dieta até durante a própria semana. Acho que se o indivíduo faz uma dieta adequada de segunda a sexta-feira, ou de segunda a sábado, tem um dia na semana que ele pode comer bem. Afinal, faz parte dos prazeres da vida, a boa alimentação, a gastronomia. Acho que o indivíduo não precisa ficar rígido assim a vida inteira, porque senão vai diminuir muito a qualidade de vida dele. É verdade. Mas nessa alimentação que a gente faz, por exemplo, arroz, feijão, uma saladinha, um bife, que seria o prato mais típico, né? Se eu tacar batata frita? Aí você estragou, né? Você estragou a dieta. Esse prato comum do indivíduo brasileiro, que é exatamente isso que você falou, o prato mais comum. Arroz, feijão, um bife. E se você coloca verdura, esse prato está extremamente dentro do que se apregou com a alimentação adequada. Você tem arroz e feijão, não numa quantidade exagerada, representando os carboidratos. Você tem a verdura. Você tem a proteína, que é a carne, de preferência uma carne magra. Então, esse Mas prato... aí eu pego aquele azeite, que os médicos dizem que fazem bem, e eu boto, assim, com várias voltinhas, não só um fio. Se eu dou umas voltinhas a mais, também estraguei? Não estragou de maneira nenhuma. O azeite, o único problema dele em excesso, ele realmente pode aumentar um pouco o peso, mas ele não causa nenhum malefício nas gorduras do sangue. Pelo contrário, o que o azeite faz, junto com as nozes, que nós falamos lá no começo da entrevista, o que o azeite faz é aumentar o HDL, que é o bom colesterol. Então, se o indivíduo não tem problema de peso, quanto mais azeite, melhor. Não há nenhum problema. Então, colesterol, o azeite está liberado. Está liberado. Doutor Ricardo, o programa está chegando ao fim. Muito obrigada pela sua participação aqui e obrigada por ter tirado as dúvidas, né? Acho que são dúvidas que todo mundo, meio que no dia a dia ali, acaba enfrentando. Obrigada mesmo. Eu que agradeço, Graça. Foi um prazer. Você que está em casa, muito obrigada pela sua audiência. Você sabe que pode rever o programa através do portal tribunadoceiara.com.br e acompanhe o nosso programa. A gente volta na próxima sexta-feira. Até lá. Tchau.